Fala galera, e aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Carlos, professor de ciências, professor de biologia, tá bom? Então sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula, tá certo? Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês aprendam ciências, beleza? Pegue os seus cadernos, pegue as suas canetas e vem para a aula. Galerinha, vocês estão observando aí, nesse primeiro slide aí, um conjunto de bichinhos, né, com uma forma interessante, cores, diferenças, etc. Esses bichinhos, na verdade, eles são micro-organismos. Micro-organismos são seres microscópicos, que a gente só vê quando a gente coloca um aparelho chamado microscópio, que eu vou mostrar daqui a pouquinho ele para vocês. Então, nesta videoaula, eu vou introduzir a temática diversidade da vida microscópica, tá bom? E eu vou dividir esta videoaula, na verdade, eu vou dividir essa temática em duas videoaulas. Na primeira videoaula, eu vou falar de um grupinho de seres vivos microscópicos, que são os protozoários, então preste atenção. E na segunda videoaula, eu vou falar das doenças causadas por esses bichinhos, por esses micro-organismos, tá bom? Então, vem pra frente. Vem pra cá com o professor Carlos. Então, vocês estão vendo aí, galera, um aparelho, não é isso? Este aparelho a gente chama de microscópio. Esse microscópio aí, ele é na verdade o microscópio eletrônico, mas também existe o chamado microscópio óptico. Olha ele aí. Vocês percebem que o microscópio óptico ele é bem mais simples do que o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele é um microscópio com uma potência muito grande. Ele joga elétrons no objeto e isso faz com que esse objeto ele tenha as suas dimensões muito maiores, tá bom? A gente consegue enxergar ele em uma proporção muito maior. O microscópio óptico, por sua vez, ele joga luz no objeto que está sendo analisado e essa luz ela vai fazer com que o objeto seja visualizado em duas lentes. A multiplicação dessas duas lentes vai dar uma imagem aumentada daquele objeto, beleza? Então aí você tem um microscópio óptico. Galera, graças a esse microscópio, a esses microscópios, a gente estuda aquilo que a gente não consegue ver a olho nu. Por exemplo, os micro-organismos. Existem vários grupos de micro-organismos. Existem diversos tipos de micro-organismos. Hoje a gente começa falando dos protozoários, beleza? Então, olha a figurinha aí, visualiza, memoriza como é que é mais ou menos um protozoário e vamos para frente. Pessoal, para a gente estudar os protozoários, a gente precisa primeiro ir pelas suas características. Para a gente estudar dentro da ciência, dentro da biologia, animais ou qualquer organismo, a gente estuda ele pelas suas características, beleza? Então vamos ver aí as características dos protozoários. Galera, todos os protozoários são unicelulares. E o que é isso, professor Carlos? Unicelulares significa o seguinte, são seres que são formados por uma única célula. Existem seres que são formados de várias células, que são os pluricelulares, e existem aqueles, como os protozoários, que são formados por uma única célula. São os unicelulares. Os protozoários são indivíduos ainda heterotróficos ou heterótrofos. O que é isso, professor Carlos? Indivíduos que são heterótrofos, pessoal, são aqueles indivíduos que não conseguem produzir o próprio alimento. Eles precisam comer, eles precisam pegar do meio externo e colocar para dentro, absorver, tá certo? Além de heterotróficos, esses indivíduos são eucarióticos ou eucariontes. Indivíduos que são eucariontes, como nós, animais, somos eucariontes, são indivíduos em que as suas células, elas são células organizadas, com muitas organelas membranosas dentro desta célula e com um núcleo interno. E esse núcleo está revestido por uma membrana chamada de carioteca, beleza? Onde é que nós encontramos protozoários? Gente, os protozoários estão em todo lugar. É como se fossem bactérias. Existem protozoários vivendo na água, vivendo na terra.
na água doce, na água salgada, na terra úmida e por aí vai. Muitos desses protozoários são parasitas. Gente, um indivíduo, ele é considerado na biologia, na ciência, como um parasita quando ele vive às custas de um outro indivíduo. Quando ele vive normalmente dentro do corpo desse indivíduo, se alimentando, sugando os nutrientes, os minerais desse indivíduo, trazendo prejuízo para esse indivíduo. Então, muitas espécies de protozoários são parasitas. Muitas espécies, algumas espécies, não fazem mal nenhum. A gente chama de vida livre. Mas aqueles que fazem mal são parasitas. Há também espécies que mantêm relações de troca de benefício com outros seres vivos, tá bom? Isso aqui a gente estuda um conteúdo à parte quando a gente estuda as relações ecológicas. Muitos seres vivos, eles vivem unidos uns com os outros. E um causando benefício para o outro e recebendo benefício como troca, tá bom? Galera, agora olha só, se liga aí nessas imagens aí que vocês estão vendo. Para a gente estudar os protozoários, a gente precisa estudar ele por parte, tá bom? Separando ele em grupos, separando ele em classes. Aí temos a classificação dos protozoários. Classificamos os protozoários de acordo com a estrutura de locomoção, com a forma de locomoção, de movimentação desses carinhas. Olha aí para a letrinha A. Na letrinha A, você tem um grupo de protozoário que a gente chama de esporozoários. Os esporozoários, eles são os únicos protozoários que não se locomovem. Eles não apresentam estrutura de locomoção, tá bom? Um exemplo de protozoário desse grupo é o protozoário Plasmodium, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, na próxima aula. O plasmódio é um protozoário que causa doença chamada malária, beleza? Então, esse plasmódio é um protozoário do grupo dos esporozoários. Temos um segundo grupo aí representado pela letra B, que é o grupo dos sarcodíneos. No grupo dos sarcodíneos, a gente vai encontrar indivíduos que se locomovem de uma maneira muito interessante, de uma maneira bem legal, que a gente diz que eles se locomovem por pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. É como se a célula tivesse falsos pés e graças a essa movimentação desses pseudópodes, esses indivíduos se movimentam, eles conseguem se locomover, eles conseguem sair de um cantinho para o outro. Um exemplo de sarcodíneo, de protozoário desse grupo, é as amebas. Então, as amebas, elas são protozoários do grupo dos sarcodíneos, e que se locomove, pessoal, por pseudópodes, por falsos pés, igual um fantasminha. Na letra C, olha aí para a letra C, galera, vocês observam aí um protozoário que tem tipo uma cauda. Essa cauda, na verdade, a gente chama de flagelo. Protozoários que se locomovem por flagelos, a gente chama esses protozoários de flagelados, beleza? Um flagelo, pessoal, é uma projeção da célula, é um prolongamento do citoplasma que parece um chicote. E esse chicote, quando ele se movimenta através de ondulações, essas ondulações fazem com que o protozoário ele se locomova, ele ganhe distanciamento, tá certo? Então a gente chama esses protozoários de flagelado. Um exemplo de protozoário flagelado está sendo mostrado aí, olha o nome dele, Giardia lamblia. Giardia lamblia é o que causa uma doença chamada giardíase. Mas também tem um outro protozoário que também é do grupo dos flagelados, como o Trypanosoma cruzi. Eu diria que é o protozoário mais famoso de todos os protozoários. O último grupo de protozoário é o grupo dos ciliados, beleza? Nesse grupo a gente encontra protozoário, onde a célula ela é formada, ela é revestida por um monte de estruturas que parecem cílios, realmente. Então, esses indivíduos, ele pertencem ao grupo dos ciliados, beleza? Quando a gente estuda o grupo dos ciliados, a gente sempre vai lembrar de um protozoário. Ele é marca registrada, é o paramécio. Ele parece uma sola de sapato quando você olha por baixo, todo revestido de vários cílios em volta de toda a célula. E o paramécio ele apresenta 2 núcleos.
é meio que uma novidade, porque normalmente as células só apresentam um núcleo. O paramécio, ele tem 2 núcleos, beleza? Então aí a gente viu, vocês acabaram de ver que estes protozoários, eles são classificados de acordo com a forma de locomoção. Os esporozoários não se locomovem, os sarcodíneos se locomovem por pseudópodes, os flagelados, por sua vez, eles vão se locomover através de estruturas chamadas flagelos, e os ciliados vão se locomover através de cílios, beleza? Vem pra frente, pessoal. Galera, protozoário, assim como bactéria, como fungo, eles precisam se reproduzir. Eles são seres vivos, tá certo? Se são seres vivos, uma das características desses seres é a reprodução. Existem 2 tipos básicos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Esse esqueminha aí está mostrando para vocês a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, normalmente eu tenho que ter troca de informação genética. Eu tenho que ter encontro de gametas, espermatozoide e óvulo, por exemplo. Aí não. Aí você tem uma reprodução assexuada, beleza? Ou seja, não existe participação de células sexuais. Simplesmente a célula vai se dividir no meio, dando origem a 2 outras células geneticamente idênticas, que são clones. Observa aí na letra A, você tem uma célula iniciando o esquema. Esta célula é uma ameba, tá bom? Que a gente viu no instante do grupo dos sarcodíneos. Inicialmente, o núcleo da ameba, olha aí em vermelho, o núcleo se divide, vira 2 núcleos. Esses núcleos vão para o cantinho da célula, para os polos opostos da célula. E depois de um certo tempo, a célula vai se romper no meio, ela vai se dividir no meio, como se ela sofresse um estrangulamento, ficando uma célula de cada lado. Cada célula dessa ela é um clone, ela é geneticamente idêntica a outra. Ela não veio de uma reprodução com mistura de informação genética. Não. Ela veio de uma célula que simplesmente se dividiu em 2. Beleza? Então isso aí é um tipo de reprodução chamada de reprodução assexuada. Beleza? Então na próxima aula, que eu vou postar daqui a pouquinho também, a gente vai estudar agora as doenças que são causadas pelos protozoários, que são as protozooses. É isso aí.